Fala, meus amores, tudo beleza? Larissa Zilli aqui para conversar com vocês sobre um react diferente. Hoje eu vou mostrar para vocês algo que abala demais o meu ego, que me faz entrar na sombra, que me deixa louca da vida. E depois que eu mostrar isso para vocês, eu vou explicar para vocês os motivos pelos quais eu fico louca da vida com essas coisas e como eu faço para lembrar que Deus é justo, o universo, aqui no planeta Terra, e tudo está acontecendo de acordo com o que Deus quer que aconteça e que eu, na minha pequenez, devo colocar o meu ego de lado e me conectar à fonte e manter a minha conexão com a fonte para que eu tenha uma vida alegre, gostosa, próspera, abundante e principalmente para que a minha vida seja pautada na paz, na alegria infinita e na aceitação, porque assim eu consigo realizar os meus sonhos, os meus objetivos, que é isso que a gente quer, tá certo? Vamos lá. Essa semana eu tive contato com uns vídeos de uma influenciadora, ela faz vídeos de humor, tal. Ela estava grávida e o nome dela é Yasmin Castilho. Ela estava grávida, teve o seu bebezinho, parto normal, blá blá blá, né? Teve uma gravidez extremamente saudável, teve o seu bebezinho no parto normal. E quando chegou a vez dela atuar como mãe, na visão do meu ego, prestem atenção que sim, eu estou julgando, utilizando uma sombra minha, para vocês perceberem como as nossas sombras agem em nós, tá? Então, resumindo a história, ela foi lá, fez o parto normal, teve a gravidez toda e a hora do vamos ver, que é a hora que a criança saiu dela, o que ela fez? Surtou, entrou em crise, ela tinha muito leite, ela decidiu, por escolha dela, não amamentar mais o filho e utilizou um diagnóstico de APLV, se eu não me engano, que é uma alergia à proteína do leite. Utilizou desse diagnóstico para pautar a sua escolha e a sua decisão de não amamentar o seu filho. Vamos lá. A minha parte julgadora, quem é? Vocês sabem, vocês que me seguem sabem que a maternidade para mim é algo intocável. O meu cerne é quem? A Deméter. A minha energia primordial, tanto na luz quanto na sombra, é a deusa Deméter, né? A provedora de vida, certo? A nutridora. Quando eu vi essa menina dando mamadeira para a criança dela, sabendo que ela tirava leite, ela tirava muito leite, porque a minha irmã contava para mim que ela tinha muito leite, muito leite. Quando eu vi essa menina privando a criança dela do leite materno e da conexão, da segurança de ser nutrido pela mãe, estar com a mãe, eu fiquei maluca. Eu fiquei, sim, com muita raiva. Tem uma coisa que acontece comigo, eu sou, além da Deméter, quando eu vejo animais ou crianças que são extremamente inocentes, extremamente dóceis, amorosos, alegria infinita, a conexão com Deus em essência. Quando eu vejo esses dois seres sendo maltratados, vem a sombra da Artemis. A Artemis, ela é a justiceira, entendeu? E eu fico muito louca,
eu fico muito brava. Eu quero arrancar a criança, eu quero arrancar o bicho da mão da pessoa, entendeu? E eu preciso de muita evolução, muita aceitação para que eu entenda que todos nós escolhemos passar pelas situações da qual passamos. Eu tenho que ler muito esse livro aqui, ó, o Vortex. Tenho que ler muito. Eu vou ler uma citação deles para vocês no final desse vídeo, que é a citação que eu sempre leio quando eu me deparo com essas injustiças e eu fico muito revoltada. Eu tenho que ler bastante para eu voltar para o meu centro, aceitar o planeta Terra como ele é, até então, porque a transição planetária ainda não está pronta, né? Eu tenho que ler bastante, rezar bastante para voltar a minha conexão com a fonte, porque eu realmente fico extremamente irritada, eu fico com raiva e eu fico justiceira. Uma justiceira tem vontade de cacetar, tem vontade de xingar, eu tenho que vontade, tenho mesmo, sei quem eu sou, sei quem eu sou não, né? Quem eu estou, eu sei quais são as minhas sombras e eu tenho um mecanismo para domar essa fera muito louca que eu tenho, justiceira que eu tenho dentro de mim, apesar de ter ficado muito revoltada e ter escrito várias coisas lá. A minha irmã também, ela amamenta, a Valentina, e ela ficou pé da vida quando ela viu, porque a minha irmã também tem essa coisa de Deméter, né? Muito Deméter. Ela tá dando a vida, né? Engordando a Valentina, que tá com 4 meses, já tem 7,5 kg só no peito, entendeu? Eu e a minha irmã, a gente sofreu bastante na infância, cada uma do seu jeito sofreu, né? Ela tem o jeito dela e o meu vocês já conhecem. Então, nós somos extremamente defensoras da maternidade, daquela mãe que se doa completamente para a criança. Não existe nada mais importante na vida da mãe nos 2 primeiros meses, nos 2 primeiros anos de vida da criança do que a presença da mãe. Então, a gente que tem esse cerne Deméter, quando vê uma coisa assim, a menina simplesmente não aguentou o estresse mental que sim existe no início, né, para algumas mulheres, não aguentou o estresse mental, não aguentou, não soube lidar com a criança, porque ela parece ser mais criança do que a criança dela, é outro julgamento meu, sim, estou julgando, porque já falei, eu entro na minha sombra e já viu. Então, por maturidade dela, por escolha da criança, que escolheu ela como mãe, né? Então, aquele combo, aquele conjunto foi desafiado dessa forma. A criança desenvolveu alergia à proteína do leite. E aí, porque ele chorava muito, porque ele vomitava, ela decidiu parar. Então, vamos lá. Parar de amamentar e dar fórmula. Ela achou melhor da fórmula pro filho dela. Isso é, assim, para uma Deméter como eu, sabe, não tem a mínima possibilidade, a não ser que você esteja com câncer, fazendo quimioterapia, com HIV, entendeu? Ou que você tenha morrido. Existe a possibilidade de você não amamentar o seu filho. Porque, assim, as questões... ou que você tenha feito cirurgia e tenha perdido as glândulas mamárias na cirurgia, né? Enfim, tem vários outros motivos, né? A cirurgia também é um exemplo, mas a natureza criou a fêmea mamífera para gerar vida e dar leite. É só o ser humano que não tem leite, cara. É só a mulher humana que, eu não tenho leite porque Por quê? Porque é estressada, porque tá pilhada, porque não é a hora de ter filho, porque... eu vou explicar por quê. Agora, eu vou parar de julgar e vou dar dados energéticos para eu parar
de ficar brava. Eu não vou deixar o meu ego fazer esse vídeo, tá? Então, sai o meu ego, julgador, e entra a pessoa mais comedida, aquela que aceita a vida como ela é. Vamos lá. O que acontece aqui no planeta Terra? Que mães despreparadas aceitam ou são obrigadas, né, a ter filhos, obrigadas por questões sociais, casamento, né, por abusos ou por infinitos motivos, elas são obrigadas a gestar e depois ter essa criança. O que acontece? Se você for ler os livros de Telos 1, 2, 3, que fala sobre a Lemúria, que é uma cidade da quinta dimensão, na Lemúria, a maternidade, ela é algo sublime. Primeira coisa, que a frequência da Lemúria é amor puro. Não existe nada abaixo do amor. Então, eles já nascem na frequência do amor. No planeta Terra, nós nascemos na frequência do medo. Nós nascemos na frequência da raiva. Nós nascemos na frequência da depressão, do estresse, do desequilíbrio. Então, são lugares energeticamente diferentes, beleza? De acordo com o Ashtar Sheeran, né, que é desse livro aqui, beleza? De acordo com Ashtar Sheeran, que é um extraterrestre, comandante da frota extraplanetária que está fazendo uma transição do planeta Terra, né, da terceira dimensão para a quinta dimensão. De acordo com ele, em um dos livros que eu li dele, ele fala que a gravidez aqui no planeta Terra, ela ocorre dessa forma estrambelhada, desregulada, por conta de uma anomalia. Então, existe uma anomalia, uma mutação genética que faz com que as mulheres engravidem. Elas são crianças e estão engravidando já, beleza? Então, existe uma mutação, foi colocado no nosso DNA uma mutação genética para que a gente engravidasse à torto e à direito, e pessoas despreparadas, completamente sem noção, gerando novas pessoas, novos indivíduos aqui no planeta Terra, né? Então faz parte dessa roda de Sansara, faz parte dessa perpetuação da dor, a mutação genética que leva a essa questão de engravidar desesperadamente, como era antigamente, né? Aquele bando de chucro maluco, tinha 10, 15, 20 filhos, batia em todo mundo, regaçava todo mundo, era todo mundo pirado da cabeça, né? E aí, hoje em dia, o que está acontecendo? As mulheres estão, não, eu preciso saber se eu quero engravidar ou não, eu tenho que pensar, né? Por quê? Por que está acontecendo isso? Porque a gente está fazendo a transição planetária, então o engravidar sem eira nem beira está acabando. Está acabando inicialmente por escolha e opção das próprias mulheres, né? E num segundo momento vai acabar por não ser permitido. Por quê? Na Lemúria, que é essa cidade da quinta dimensão, como é que funciona na Lemúria? Na Lemúria, só engravida casal que é chama gêmea. Então, lá, a partir dos 13 anos, você pode ter experiências sexuais e experiências de relacionamentos. Você experiencia os relacionamentos com auxílio de tutores, né? Que são os professores, são os mentores que estão trabalhando com as crianças e os adolescentes ali. Em outro vídeo eu vou falar sobre a criança, sobre o adolescente, mas nesse vou falar só sobre casais e maternidade. Então aqui, como é que funciona? Você tá toda cheia de ferida emocional, toda cagada, e encontra uma outra pessoa cheia de ferida emocional e todo cagado. As feridas emocionais dele se cruzam com as suas feridas emocionais e vocês resolvem construir
uma família doente, cheia de feridas. Aí a gente trabalha as feridas e consegue mais se dar bem do que se dar mal. Então, o casamento, o relacionamento, ele persiste, certo? E persiste, chega ao ponto de vocês chegarem à conclusão que vocês querem formar uma família, que foi o que aconteceu comigo, foi o que aconteceu com essa menina, é o que aconteceu com algumas de vocês, alguns de vocês aí que estão assistindo o vídeo. Então, vocês decidem formar a família e a partir do momento que decide formar essa família, o que acontece? Vocês terão filhos. Lembrando que vocês, cheios de ferida emocional, encontrou o outro cheio de ferida emocional e juntou as feridas emocionais, formaram uma família toda ferida, toda problemática e, mesmo com os esforços de melhorar, vão ter filhos dentro de todo esse problema. Os filhos, obviamente, sabem onde eles estão entrando, eles vão escolher vocês, né? Não, eu quero aquela galera lá, né? Ou aqueles mais desesperados para descer pro planeta Terra, entra em qualquer buraco, não tá nem aí, né? Então ele tá vendo ali o buraco, não, tá brilhando ali, pá, já entra. E tem aqueles que fizeram os acordos, né? Que já sabem o que eles vão encarar e eles descem dentro dessa família disfuncional para que, no contraste da família disfuncional, eles consigam desenvolver a si mesmos e manter a conexão com a fonte e ser feliz. Então, um resumo da terceira dimensão é essa, certo? E aí tem a galera que não conhece, né, essa conexão com a fonte, que vive só na Matrix, que vive só na 3D e que acha que não tem energia, não tem campo eletromagnético, que a única vida é essa vida aqui do planeta Terra, então essa pessoa não vai acreditar em nada do que eu acabei de falar, ela nem está ouvindo esse vídeo, porque não faz nenhum sentido ela estar aqui, mas se por acaso ela está aqui, ela não acredita em nada disso, e aí ela acha que tudo é 3D, que o médico vai resolver, que enfim, tchau. Não vou mais falar sobre isso, porque não é o intuito do vídeo. Na quinta dimensão, isso é um absurdo, isso não acontece. Por quê? Não se é permitido engravidar. A gravidez, ela é o último estágio do encontro de chamas gêmeas. Então, inicialmente, você, lá na quinta dimensão, conhece as pessoas. Lembrando que eles vivem na frequência do amor, é do amor para cima. Do amor para cima. Então, as trocas entre os casais, as trocas energéticas são por amor e aprendizado. Então, eles se amam em todos os aspectos e ocorre uma doação mútua de amor para cima. Não tem ferida, não tem problema, não tá cagado. É de amor para cima na quinta dimensão. Beleza? Por isso que eu indiquei, porque da quinta dimensão logo, né? Então é do amor para cima. Sendo do amor para cima, aí você faz o quê? Você escolhe o seu parceiro se escolhe e vocês vivem uma vida conjugal, que é o primeiro estágio dos casamentos lá, né? Então tem 2 estágios. Essa vida conjugal, você vai lá e você fala, olha, eu vou viver esse estágio da minha vida casada com tal pessoa, assim, assim, e até a gente decidir parar. Beleza. Então, vocês vivem. Aí, quando vocês chegam num ponto que vocês entendem que já aprenderam bastante um com o outro, se amaram o máximo que dava, e vocês chegam à conclusão que querem novas experiências, vocês se abraçam, se beijam, vão até o governo lá deles, na Lemúria lá, na sede dos casamentos, e vocês desfazem o casamento, continuam amigos, continuam se amando e vão ter novas experiências de crescimento com outras pessoas, tá certo? Vocês podem ou não fazer um casamento que nunca mais pode ser dissolvido. Beleza? Na Lemúria é assim, você pode ou não fazer um casamento indissolúvel. Quando você encontra a sua chama gêmea e entende que a vida só tem sentido se for ao lado dessa pessoa,
você vai se casar de forma indissolúvel. Então, as chamas gêmeas se conectam, se transformam em um só, em uma essência, e aí essas chamas gêmeas vão lá e assinam o livro. Nós estamos conectados para sempre. Só as chamas gêmeas podem gerar filhos. Apenas chamas gêmeas podem gerar filhos. Tá certo? Como é que essas crianças chegam a este planeta? Quando as chamas gêmeas estão conectadas, elas pedem, né? Elas vão lá no grande salão e pedem, né? Para serem pais. A gente tá preparado, a gente quer ser pai. Então, eles vão passar por um treinamento para aprender a ser pai e mãe. Não essa palhaçada que acontece aqui no planeta Terra, né? Que qualquer Zé pode ter filho, né? E vira aquela Éder Militão com Caroline, né? Vira essa questão aí da menina que para de amamentar simplesmente porque ela tem que trabalhar, porque trabalhar é mais fácil do que ser mãe. Eu não vou julgar, eu não vou julgar, eu não vou julgar. Não vou julgar, né? Mas essas palhaçadas que a gente tá acostumado a ver. Então, vamos lá. Lá não. Lá, primeiro tem um treinamento e aí as almas são convidadas a experienciar uma vida na Lemúria, na quinta dimensão. E quando essa alma aceita vir até a quinta dimensão, o que vai acontecer? Este casal vai engravidar e serão escolhidos outros 9 casais, formando um total de 10 casais, sendo um pai e 9 padrinhos. São 20 pessoas que têm como objetivo cuidar desta criança nos próximos 2 anos, com exclusividade, para que essa criança que aceitou experienciar esta vida nesta cidade, na quinta dimensão, seja recebida e seja extremamente amada durante 2 anos por pessoas diferentes, que são 20 pessoas diferentes, 10 casais diferentes, certo? Todos se comportando como pais dessa criança para que ela nunca sinta insegurança, para que ela acredite que ela está segura, que Deus está em todos os lugares, que ela pode relaxar, que ela pode apenas ser um co-criador consciente na quinta dimensão, que vive uma experiência na Lemúria, uma brincadeira, uma diversão no meio daquelas pessoas, envolvida, né, pelo amor infinito da fonte divina, de Deus. Tá certo? O que tem a ver a terceira dimensão, o planeta Terra, com a Lemúria? A gravidez e a maternidade? Nada. É um absurdo, na minha percepção, a forma como as crianças são criadas neste mundo, na terceira dimensão. Sempre foi. Sempre foi. Sempre. Inclusive, por este motivo que eu tenho tanta dificuldade de entender os passos que a minha mãe escolheu dar e os passos que outras mães escolhem dar, que sejam diferentes disso que acontece na Lemúria. Na minha visão, como mãe, na hora que a criança saiu, ela tem que ficar grudada em mim e em pessoas que estão ali para se doar para ela
24 horas por dia, para que ela tenha segurança. Ela acabou de chegar, ela tem que se sentir segura. Ela precisa do contato, do alimento, da mãe, do pai, de pessoas que tenham treinado para manter uma vibração de amor infinito. Olha a dificuldade de fazer isso no planeta Terra. E com essa vibração de amor infinito, fiquem na presença da criança os 2 primeiros anos de vida, que são os anos iniciais dela aqui, para que ela sinta a presença divina o tempo todo e que ela continue sendo essência e não se contamine com a sujeira das crenças negativas que existem aqui no planeta Terra, né? Então, quando eu vejo alguém falando mal da maternidade, alguém falando que a maternidade é isso, que a maternidade é aquilo, e falando que ser mãe dói, que ser mãe depressão, que ser mãe blá blá blá, eu fico em crise, porque eu entendo que essa pessoa não se preparou para doação que é receber uma essencinha divina aqui no mundo, né? Ela não se preparou para se doar nem 2 anos para essa criança. E aí, na minha concepção de Larissa, eu falando como Larissa, eu não sei porquê, eu acho que eu sou Deméter desde sempre, mas na minha cabeça, eu nunca teria filhos, e eu já falei isso para vocês em vários vídeos. Eu nunca colocaria nenhuma criança neste planeta se eu não pudesse cuidar desta criança em período integral. Essa criança deveria ser cuidada, olhada por mim, pela pessoa que ama ela acima de qualquer coisa. E por outras pessoas que eu tivesse confiança e acreditasse que essa pessoa tinha a capacidade de amar essa criança que acabou de chegar com todas as suas forças, certo? Então, poucas pessoas eu deixei chegar perto dos meus filhos porque eu quis proteger o campo eletromagnético deles, pelo menos nesses primeiros anos de vida. E aí depois eu fui permitindo que outras pessoas chegassem no campo para que elas entendessem o contraste, para que elas sentissem o contraste e não gostassem do contraste e começassem a escolher por si mesmas. Então, primeiro eu concordo que eu dei uma super protegida, aí depois eu entendi que eu estava super protegendo e que eles precisavam do contraste. Então, o Enzo eu dei uma super protegida e o Heitor eu já permiti que ele fosse mais solto, né? Ser criado, né? Em volta de pessoas que o amam, só que ele teve contato com mais gente diferente do que o Enzo teve, né? Inclusive o Heitor teve contato com o Enzo, que era uma criança, né? Que queria arrancar as coisas da mão dele. O Heitor teve muito mais raiva e muito mais estresse quando era pequenininho do que o Enzo, né? Na Lemúria nem isso acontece, porque as crianças, elas convivem, né, num ambiente harmonioso, onde elas são ensinadas, né, em harmonia por 20 pessoas, que são os protetores. Então, e aí elas dormem nas casas diferentes, convivem com essas almas diferentes, e todas elas têm como cerne o amor. É o que não acontece com quem? Com as crianças aqui no planeta Terra. E isso, desde sempre, amores, me deixa muito injuriada. Eu fico
muito irritada, eu fico com muita raiva. Tudo isso que eu contei pra vocês, eu fiz um tour pelas minhas sombras, eu fiz um tour pelo meu ego, eu falei pra vocês o que eu penso, o que eu sinto, o que eu fiz na minha maternidade, o que eu acho justo na minha maternidade. Vocês querem saber, antes de eu finalizar esse vídeo, o que significa alergia? Ela falou que o menino tava com alergia, né? E por causa disso, ela achou alergia à proteína do leite. Então, ela achou melhor parar de amamentar. E aí, o que ela foi dar? Fórmula. É que fórmula não tem proteína de leite, né? E aí, o menino está melhor. Lógico, ele ficou longe, afastou da energia da mãe dele, ele ficou melhor. A energia dela ficou melhor, né? E aí ele está melhor. E outras pessoas com mais equilíbrio emocional estão dando o alimento para ele, né? Estão alimentando ele, então ele está melhor, certo? Mas olha, só para vocês entenderem o que significa alergia de acordo com as causas emocionais. Alergia é... A Louise Ray pergunta assim, ó. A quem você é alérgico? O menino, no caso, era alérgico à mãe dele. A nutrição da mãe dele. Ele não queria se alimentar da mãe dele. A minha mãe fala que eu fiz algo parecido. Eu não tive alergia, mas eu não queria o peito dela. Eu não queria mamar. Não queria. A gente entende por quê, né? Uma criança não quer mamar da mãe. É porque a energia da mãe tá péssima. E não adianta você falar que não é isso. Se você tá aqui, você estuda sobre energia. Se a sua criança entra em crise quando tá perto de você, o problema é você, a sua energia tá péssima. Porque criança é essência pura. Ela só quer estar rindo para você. Ela só quer amar você, distribuir sorrisinhos para você. Só que daí quando você acha que a criança é um fardo, ela sente isso. E aí ela entende que tá errado essa sensação. Ela não quer sentir isso. Então ela chora. Porque essa sensação que ela recebe de você, mãe, desconecta ela da fonte. E por isso que ela chora. E entra em crise, né? A quem você é alérgico? E a outra questão da alergia é a negação do seu próprio poder, ou seja, ela se desconecta da fonte. E aí o alimento para o bebê, o leite materno para esse bebê, é tudo que ele precisa, né, para viver ali naquele momento. Não é? É a vida. E simplesmente ele não quer que a mãe dele faça esse papel. Ele não aceita que a mãe dele faça esse papel. Porque eles estão conectados energeticamente de forma negativa. Ela pode falar o que ela quiser, que ela ama, que ela isso, que ela aquilo. Mas é uma ligação negativa. Nenhuma mãe, eu acho, né, que nenhuma mãe deixa de amar uma criança. Mas ela não consegue se doar, né? Ela mesma falou no vídeo lá, que uma pessoa palpa para toda obra, que adora uma agenda cheia, só que a agenda cheia do filho dela, ela não deu conta. Pau para toda obra, para dar o peito para a criança e manter a paz interior, ela não conseguiu. Então agora o menino está bem melhor. Por quê? Porque ela foi tirada. Foi tirada, a alimentação que sai do peito dela foi tirado. E aí, então ela não fez essa transformação nela, para que daí a criança conseguisse se conectar a ela e não fez. Então, com a amamentação não deu. Então, ela vai tentar se conectar com a criança de uma outra forma, certo? Os motivos que a levaram a ter essa energia negativa, na conexão, aí é com ela, é uma história da família dela, é algo que ela veio viver,
que a gente não sabe e a gente não tem nada a ver com isso. Eu só estou usando o exemplo dela, que é um exemplo que, sendo dela ou sendo da Maria, da Joana, da Josefina, vai ativar a minha sombra, porque eu, com maternidade, sou psicótica, certo? Então, ativa as minhas sombras e eu preciso voltar a me conectar com a fonte, senão eu fico extremamente irritada. Então, ó, o que é que tem que ser feito? A criança, para ela parar com essa questão alérgica, não só a criança, mas os adultos e todos que têm esse monte de alergia, né? Ele tem que entender que o mundo é seguro e fraterno. Eu estou seguro, eu estou em paz com a vida. O que é isso senão aquela criação da Lemúria, em que aqueles 10 casais fazem o papel da segurança para aquela criança que acabou de chegar, para que em qualquer aspecto da vida dela, ela se sinta segura e livre do sofrimento. Ela não sinta nenhum tipo de dor, para que ela acredite piamente que Deus está em todos os lugares e que ela está em plena conexão com a fonte. Então, o papel daquelas pessoas na Lemúria, daquelas 20 pessoas, daqueles 10 casais, daquelas 10 chamas gêmeas, qual é? É manter a criança segura. Uma criança na Lemúria tem alergia? Lógico que não, porque ela se sente segura. Então, a criança dela, quando chegou aqui, por algum motivo que ela tem que resolver, lá com o ego dela, com a linha familiar dela e com o que essa criança queria sentir quando chegasse aqui, que também tem isso, ele pode ter escolhido, né? Uma mãe indisponível, por exemplo. Ai, sei lá, ela tem que ir pesquisar para saber. Eu, sendo mãe, eu iria pesquisar, né? Porque vocês sabem que eu gosto de pesquisar para descobrir os motivos pelos quais, né? Então, assim, qual o motivo essa criança foi tão insegura, né? Sofreu com tanta insegurança logo nos primeiros meses de vida. Essa criança teve alergia. Alergia é o quê? Eu não me sinto seguro. Meu Deus, que medo! Estou apavorado. Meu Deus! Estou sozinho. Aqui não tem paz. Aqui não tem amor. Meu Deus, cadê você? É isso que a criança está falando para ela. E ela deveria dar essa conexão para o filho dela. O pai do filho deveria dar. Os outros adultos e as outras crianças que estão à volta deveriam dar isso para ela. Isso é feito lá na Lemúria, na 5ª dimensão. Mas na 3ª dimensão, por causa do sequestro do planeta Terra, dessa baixa frequência absurda que a gente viveu durante tantos anos, e por causa dessa transição planetária que ainda está em curso, não está finalizada, as crianças passam por esse tipo de sofrimento à toa. Porque se mais de nós conseguíssemos manter a nossa frequência conectada no amor mais tempo do nosso dia, com mais pessoas, mais rápido o planeta Terra faz essa transição planetária e mais rapidamente a gente vai para a 5ª dimensão. Viver numa frequência de amor puro o tempo todo, certo? Então, qual que é o meu objetivo de vida? O meu objetivo de vida é me conectar o menos tempo possível ao meu ego e mais tempo possível à minha fonte. Faz parte desse objetivo aqui de conexão com a fonte que eu entre em contato com essas coisas que me fazem mal e que eu decida que aquilo não é vida para mim, aquilo não é maternidade para mim, aquilo não tem um mínimo sentido para mim. E eu decida ir para o outro lado do amor na maternidade,
eu relembrar o que eu fiz com os meus filhos, o que eu vivo com os meus filhos, a maternidade que eu tenho com eles, que eu gosto de ter com eles. Eu me conectar com a maternidade da minha irmã, né? A minha irmã tá criando a filha dela aqui em Londrina, né? Então ela tá muito próxima, todos os dias a gente se encontra, todos os dias eu dou amor e recebo amor da Valentina. Eu amo a Valentina como se ela fosse a minha filha, né? O mesmo cuidado, o mesmo amor, a mesma vontade de proteger, de cuidar, de ver sorrisinhos que eu tinha com os meus filhos, eu tenho com ela. E como aqui na minha casa todas as pessoas foram ensinadas, né? A gente foi ensinado pelos livros a viver nessa conexão de amor. Então a gente vive muito mais tempo aqui na minha casa conectado com amor do que conectada com a dor. A gente se conecta com dor? Lógico que a gente se conecta com dor, mas a gente não gosta e a gente já quer fugir dessa dor rapidamente. Então, a Valentina está num ambiente em que todas as pessoas brincam com ela e ela dá risadinha, ela não chora. Ela é uma criança que não chora. Ontem, ela estava brigando com sono e ela não queria chorar de nenhum. E ela já tá uma cavala de 7,5 kg com quase 5 meses. Vai fazer 5 meses agora. Já tá com 7,5 kg, porque minha irmã é grandona e o pai da Valentina é grandão, então a Valentina é grandona. Então eu sou pequenininha, eu não aguento ficar com aquele botijãozinho de gás, entendeu? No colo muito tempo. E a minha irmã faz ela nanazinho no colo, e aí deita ela e ela dorme. E ontem ela não queria dormir por nada neste mundo deitada. Ela só queria ficar no colo porque ela queria participar. Foi a primeira vez que os meus filhos viram ela chorando e saindo lagrimazinha. Aí eles falaram assim, mamãe, ela tá chorando, dá ela pra tia Carol, dá ela pra tia Carol dar um mamazinho pra ela parar de chorar. Eu, gente, ela tá cansada, ela só tá brigando com o sono, ela vai aprender que tá seguro ela dormir um pouquinho, que ela não vai perder a diversão, que ela vai descansar e a hora que ela acordar, ela vai brincar um monte. Então, fiquei eu abraçadinha com ela, fazendo uma gangorrinha, sentada no chão, né? Onde estava o colchãozinho dela. E ela foi acalmando, e foi acalmando. Ai, gente, eu amo isso. E aí ela nanou gostosinho, e depois ela acordou com aquelas bochechas rosadinhas, toda feliz, e brincou mais um pouquinho, mas estava cansada. Você via que ela brincava, mas ela, ai, não quero, não consigo, né? Porque o corpinho dela já tinha cansado. Aí minha irmã escureceu, minha irmã pegou ela, levou para casa e dormiu a noite inteira, bonitinha, felizona, coisa mais linda do mundo. Então, como a criança vive, né, numa redoma de amor e de segurança. Por que segurança? Porque os meus filhos, eles são seguros de si. Eles vibram no amor a maior parte do tempo. Aqui na minha casa, a gente tem uma lei, né, que a gente se obriga a viver no amor para manter o campo da casa bem, né? Não sou só eu que faço isso. Todos da casa precisam deixar as porcarias lá fora para entrar aqui dentro. É uma regra, uma lei da minha casa. Ninguém pode trazer porcaria para dentro da casa, tem que respeitar o campo. Todos nós respeitamos e a minha irmã, que tá entrando agora, ela também respeita e ela quer manter o campo da filha dela, né? Na paz, no amor, na alegria. Então, nem lagrimazinha os meus filhos tinham visto ela chorar com 5 meses. E olha que a gente passa pelo menos 6 horas por dia junto. Desde quando a minha irmã mudou pra cá e a Valentina tinha acho que 1 mês de idade, quando a minha irmã mudou pra cá. Então, eu considero que ela se sente segura. Ela está livre do sofrimento, né? Agora ela vai ter que aprender a lidar com a euforia de querer viver e o corpinho querer descansar. Então é um primeiro desafio, né? Que a gente vai junto ajudá-la a entender que ela pode sim descansar, que ela vai continuar brincando depois.
Aí, em 2, 3 dias, a gente coloca ela num ciclo de calma, com muita calma e com muita paciência, que ela entende que ela pode deitar no colchãozinho, que ela pode dormir e que todo mundo vai estar lá quando ela acordar e vai estar tudo legal de novo, certo? E aí, daqui a pouco, ela vai ter mais um desafio, vai ter uma dorzinha de dente, vai ter um negocinho e a gente junto lá, todo mundo em volta dela, né? Ajuda ela a manter a calma, manter a paz e a alegria e a segurança, certo? A segurança. Se sentir segura dentro da vidinha dela. Então, assim, quanto mais pessoas tiverem essa intenção, né, de dar amor, eu imagino que essa menina, ela quer dar essa segurança pro filho dela, ela quer dar esse amor. Mas a minha Deméter, não aceita que ela não deu a nutrição e que a criança dela tinha alergia a ela, ao leite dela, a nutrição que saía da mãe, certo? E foi por isso que eu falei para vocês que era o meu ego, era uma sombra do meu ego, tá certo? Porque eu acredito no seguinte, eu como alma, né, da quinta dimensão, eu acredito no que tá aqui. E eu vou ler para vocês para finalizar esse vídeo. Ó. Por que razão uma criança iria voluntariamente escolher uma família de abusadores? Eu não tô dizendo que a família da menina é abusadora. O Abraham aqui, ó, tá dizendo por que razão um Deus benevolente permite abusos contra crianças. Aí o Abraham fala o seguinte: assim recordamos que vocês não vieram à procura de um ninho forrado de penas, onde a única coisa que aí estivesse para vocês observarem fosse algo perfeito. Ou seja, vocês não vieram buscar a perfeição aqui no planeta Terra. Vocês não vieram. Isso são os Abraham falando pra gente. Vocês queriam a diversidade, a variedade e mesmo a discórdia. Queriam uma oportunidade para definir uma experiência ainda melhor. Ou seja, nós sabíamos que a gente ia ter o contraste aqui no planeta Terra, certo? Sabiam que eram criadores e que queriam experiências que vos ajudassem a escolher se conectar com a fonte e não com a dor. Então, uma experiência negativa, o que ela faz com você aqui no planeta Terra? Ela é um GPS que te mostra que aquilo te desconecta da fonte. E quando você para de olhar e para de vivenciar essa experiência negativa, você se conecta com a fonte. Então, a criança não estava gostando da conexão que ela estava tendo com a mãe dela. E aí ela se debatia no colo da mãe dela, que foi o que a menina falou. Ele se debatia no meu colo. E quando ela parou de amamentar, quando ela parou com essa conexão, quando ela escolheu outra forma da fórmula para a criança passou a se sentir melhor. Porque ele começou a se sentir mais seguro e ele voltou a se conectar com a fonte. O tanto de melhor que essa criança está sentindo, só ela vai saber, só a família vai saber, né? Mas foi o que ela falou no vídeo, tá certo? Vocês sabiam que vocês eram criadores e queriam experiências que te auxiliassem a escolher. Vocês estão aprendendo a expandir todos os dias as suas vidas, não apenas enquanto são crianças, certo? Então é isso que ele fala para mim, porque eu considero que ele está falando comigo quando eu estou lendo o livro, para que eu não queira brigar com esse tipo de coisa. Eu briguei, fiquei brava lá na internet. Aí a minha irmã acabou apagando o comentário porque ela
o comentário que ela fez, e aí começou todo mundo a apedrejar ela, e aí ela falou assim, eu não tô nessa vibe, entendeu? Não tô nessa vibe, essa galera é muito louca, e eu vou apagar. Mas aí a minha irmã acabou apagando o comentário que ela fez lá, porque a minha irmã ficou também bem brava, né? Mas a conclusão que a gente chegou aqui é que a gente tem que aceitar isso que os Abraham falam, né? Qual que é o nosso papel aqui? O nosso papel é sempre buscar a conexão com a fonte. Então, esse vídeo que eu assisti no TikTok sem querer, que me irritou profundamente, me fez a conversar sobre tudo isso com vocês, né? Sobre como é a maternidade lá na Lemúria, como se formam casais na Lemúria, na quinta dimensão, como são os casais aqui na terceira dimensão, como que eles se conectam, explicar para vocês o que é alergia, de acordo com a nossa querida, maravilhosa deusa Louise Hay. Eu falei, inclusive, das minhas sombras, né? Que eu me conecto muito com o arquétipo da Deméter. E o arquétipo da Deméter é um arquétipo de nutrição, ela é a mãe, né? E eu me conecto muito com esse arquétipo. E na minha cabeça, a nutrição é nutrição mesmo, peito, dá o peito para a criança. Não existe nem um motivo para não dar o leite para a criança, né? Só que existem outros tipos de mãe. Existem mães que se conectam com Atena, mães que se conectam com Perséfone, mães que se conectam com a Hestia, mães que se conectam com a Artemis, mães que se conectam com a Hera, com a Afrodite, que são modelos comportamentais diferentes do modelo da Deméter. Por isso que eu falei que não tem certo, não tem errado, tem relativo. O que é relativo? É você observar a experiência que aquela pessoa está vivendo e chegar à conclusão que você não quer aquilo para você. E falar, não, isso não. Eu, como mãe, não aceito da fórmula. Se a criança tá dando chilique no meu colo quando eu tô dando mamar, o problema é comigo. Eu sou o problema. Eu vou curar a mim para que o meu filho queira se alimentar do meu leite. E aí eu vou buscar a minha conexão com a fonte para que eu consiga fazer aquela questão da amamentação. A minha irmã passou por isso, né? A nenê não sabia mamar, ela não sabia dar mamar, então, né, eu tava lá ajudando, porque eu estava no parto, eu estava em todo o processo, fiquei uma semana com ela na casa dela, depois ela ficou 10 dias aqui na minha casa, então eu tô cuidando da Valentina junto com a minha irmã desde quando a Valentina nasceu. E aí, qual que era o meu papel? De olhar pra cara da minha irmã e falar, dá o mamar. Mas a minha irmã, mais dói. Eu não quero saber, ela tem que se alimentar. E aí, a minha irmã tem um seio próprio para amamentação, tem bico, tudo certinho, mas né, o lado direito machucou e o esquerdo não. Então, o que aconteceu? Ela ordenhou, deu uma madeira um dia, outro dia. O que mais que ela fez? Dava mais o esquerdo do que o direito, né? Ela chorou na hora de dar mamar. Ela achou que ela não ia aguentar. Eu achei que ela não ia aguentar quando a menina fez 1 mês e meio, mais ou menos, que ainda estava doendo muito. Eu olhei para minha irmã, 1 mês e meio, não. Não foi 1 mês e meio, não. Quando a neném estava com uns 15, 20 dias. A minha irmã ainda estava sofrendo na amamentação, ela chorava toda vez que colocava a menina no peito, ela escorria, ela, ai meu Deus, escorria a lágrima. Aí eu olhei pra cara dela e falei, Carol, se você vai sofrer desse jeito, talvez esteja na hora de você desistir dessa questão de amamentar no teu peito e você ordenhar, compra uma ordenhadeira, dá os 6 meses, mas dá de mamar exclusivo, mas dá na mamadeira, né? Porque daí ela vai ter a imunidade do leite materno, ela vai ter a proteção do leite materno, ela vai estar tomando a sua comida, né? E você vai estar, você não vai
passar por essa dor, por esse sofrimento. A minha irmã falou, eu vou comprar uma ordenhadeira. Comprou uma ordenhadeira, só que na hora que ela comprou e ela se imaginou dando a mamadeira, ela falou, não, eu não admito isso, eu não vou dar mamadeira. Porque ela deu a mamadeira, ela já tinha dado a mamadeira uma vez, um dia, acho que ela deu umas 3 vezes mamadeira, e a criança, ela é muito rápida, né? Ela dava um peito, aí quando era para dar esse, ela ordenhava e dava na mamadeira. A nenê já entendeu que era muito mais fácil mamar na mamadeira, né? Então, ela percebeu que a nenê não queria fazer força no peito que não estava machucado, porque ela preferia a facilidade da mamadeira. E quando a minha irmã viu isso, ela falou, não existe a possibilidade, a gente vai mamar. E pronto, acabou. E aí ela passou por aquele processo da amamentação, que é a parte difícil, né? Que são aqueles primeiros 30 dias da amamentação são terríveis, né? Para quem tem ferida e tal. É um processo bem dolorido. Terrível na questão que dói o peito, tá, gente? Porque eu não sentia absolutamente nada. Por quê? Eu sentia umas fisgadas, mas para mim não existia nenhuma outra possibilidade. Não existia. Então eu ia passar por aquilo e acabou. Tanto é que quando o Heitor tinha uns 4 meses, eu falava, meu Deus do céu, eu só dou mamar, porque o Heitor mamava a cada 45 minutos. Aí eu falava assim, será que nunca mais eu vou viver de outro jeito? Porque você dá tanto mamar que parece que a sua vida vai ser aquilo pro resto da vida, né? E aí o Heitor com 5 meses já começou a querer comer e já foi comendo, e aí foi indo, foi evoluindo de forma muito saudável e foi bem legal, né? Mas assim, eu tenho essa conexão com esses arquétipos, por isso que a minha direção, os meus julgamentos, eles vão para esse lado. Já outras mulheres têm conexão com outros arquétipos e pensam de outra forma. Elas têm mais conexão com o trabalho, por exemplo, do que com a maternidade. Então, elas vão querer trabalhar ao invés de ficar dando mamar em casa. Elas não se sentem bem fazendo esse papel. E tá tudo bem. Até na lemúria tá tudo bem. Essas mulheres não vão se conectar com as chamas gêmeas. Não vão casar. Elas vão viver lindas experiências durante 20 milhões de anos, que é o tempo lá que eles ficam vivos, né, na lemúria, né? Depois eu conto mais sobre a quinta dimensão para vocês em outros vídeos, tá? Mas qual que é a conclusão final desse vídeo? Não existe certo ou errado no planeta Terra. Existem experiências. Você observa a experiência e analisa se aquela experiência te afasta da fonte ou te conecta com a fonte. Uma experiência dessa que eu vi nesse vídeo me afastou da fonte. Quando eu vejo mães amamentando e nutrindo seus filhos, eu me conecto com a fonte. Então, quando vejo uma criança que não é que está passando por distúrbios, eu me afasto da fonte. E quando eu vejo crianças felizes com suas mamães, eu me conecto com a fonte. Eu tenho que saber isso sobre mim e aceitar que todas as pessoas que estão à minha volta fizeram escolhas, inclusive as crianças, certo? Porque daí a gente vive bem, a gente vive em aceitação, a gente vive em paz e em segurança. A gente se desconecta da Matrix que julga que tal coisa é certa e que tal coisa é errada, a gente se desconecta disso e consegue ficar conectado com a fonte. Então, no momento que eu percebi que eu estava me conectando com o meu ego, por isso que eu estava julgando a menina, o que eu fiz? Larissa, volta para a fonte. E aí eu tive a ideia de gravar esse vídeo para vocês, de conversar sobre isso com vocês, né? De mostrar para vocês várias formas de analisar o mesmo ponto de vista, né? O que acontece na quinta dimensão, o que os Abraham falam sobre as nossas escolhas, o que é certo, o que é errado, o que é positivo, o que é negativo. E eu fiquei super feliz com tudo isso.
né? Então, se inicialmente assistir aquele vídeo me deixou muito triste, hoje eu acho que assistir aquele vídeo foi muito bom para mim, bom para nós, bom para esse canal, bom para o planeta Terra, porque eu espero que vocês tenham expandido um pouco a consciência de vocês e a conexão com a fonte depois de me ouvir falar durante 1 hora. Beleza? Beijo pra vocês, conta aqui pra mim tudo que vocês acharam de bom e de ruim, eu não tô nem aí. Mete um pau aí mesmo e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Beijo pra vocês, até lá, tchau, tchau.